Um dos seus melhores amigos é atropelado na sua frente. Enquanto ele tá lá, agonizando, chorando, todo machucado, você simplesmente se vira e não vai lá prestar ajuda. Será que isso é uma atitude de um bom amigo? Ou será que, na verdade, não ajudar é um efeito do estresse pós-traumático, quando a pessoa congela? O que a gente pode dizer do caso Kaique Brito e Bruno De Luca, que foi acusado por não prestar auxílio ao seu amigo que foi atropelado na frente dele? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre esse caso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar sobre o caso Kaique Brito, mais especificamente sobre Bruno De Luca, que é uma figura que está envolvida nesse caso e que é amigo do ator Kaique Brito. Vamos entender um pouco sobre a reação ali que o Bruno De Luca teve ao ver o seu próprio amigo ser atropelado. Mas antes de mais nada, como sempre, vamos contextualizar a situação para que você saiba o que aconteceu e entenda qual é o teor dessa análise, tá certo? Acontece que recentemente o famosíssimo ator Kaique Brito foi atropelado. Isso aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e internado em estado grave. As imagens do atropelamento são chocantes. Em respeito ao Kaique e à família, nós não vamos colocá-las aqui no vídeo, tá certo? Apesar do atropelamento, o que mais chamou a atenção do público em geral foi que Kaique estava acompanhado do seu amigo, o apresentador Bruno De Luca. E esse, por sua vez, não prestou socorro ao amigo atropelado. E para a polícia, alegou que só soube que a vítima do atropelamento teria sido Kaique no dia seguinte ao acidente. Só que aí surgiu um grande plot twist nessa situação toda. Bruno De Luca vai lá, afirma: olha, eu só soube que era o Kaique Brito, meu amigo, no dia seguinte. Porém, por algumas imagens de câmera de segurança do quiosque ali, do barzinho onde eles estavam, foi possível ver a reação de Bruno De Luca, que inclusive ele não só viu que o Kaique Brito tinha se acidentado sim ali na frente dele, como ele também deliberadamente escolheu ir para outro lugar, dar as costas e não ir socorrer o amigo. E é sobre essa reação do Bruno De Luca que nós vamos falar agora. Vale lembrar, pessoal, que o nosso foco é comentar sobre o comportamento das pessoas e não fazer um juízo de valores. Portanto, eu peço que, como sempre, vocês respeitem todas as pessoas comentadas neste vídeo. Primeiramente, vamos observar qual foi a reação de Bruno De Luca ao ver o atropelamento de Kaique Brito. No primeiro momento, então, logo após o acidente, ele leva a mão até a boca. Bruno De Luca se assusta. No primeiro momento a gente consegue ver então que ele leva a mão até a boca e logo em seguida ele coloca ali, ele sobe as mãos até a cabeça. O domingo espetacular. Coloca aqui as mãos na cabeça. Então primeiramente a mão na boca e logo em seguida as mãos na cabeça, apresentando inclusive um tensionamento aqui dos ombros. A gente não tem acesso aos olhos dele para saber se ele está com os olhos arregalados, mas a gente pode supor que seria uma expressão genuína de surpresa, né? Conforme é descrito em What Everybody's Saying e também já no clássico O Corpo Fala, de Tom Pakov, enfim. A gente pode observar o estado emocional não apenas pela expressão facial, mas também pelo corpo, pela postura, pela alteração na tensão muscular. E tanto o tensionamento dos ombros quanto levar as mãos até a cabeça é um comportamento comum na emoção de surpresa. Até então, genuíno. O tempo que ele reage, né, o tempo que tem ali o acidente, a pancada, e a reação dele também faz muito sentido, porque a surpresa é uma emoção muito rápida. Sente a surpresa e ela tão logo se manifesta e ela tão logo se transforma em outra emoção. Então até aqui o tempo está correto, a movimentação está correta, tudo indica uma expressão genuína de surpresa. Sequência do vídeo. Ó, pra vocês verem que ele já se vira, né? Ele tem a reação e já se vira, né? Já dá as costas, novamente. É uma reação que condiz, o tempo condiz com a emoção de surpresa. E quando ele se vira pro outro lado, vocês percebem que ele vira de maneira estática, né? Ainda com a mão congelada na cabeça. E essa é uma reação que pode ocorrer durante o medo. Quando experienciamos a emoção de medo de forma muito intensa, o nosso corpo pode ter essa reação de congelar. E é como se não soubéssemos o que fazer dali em diante. E o que vem a seguir ao atropelamento é surpreendente. Não à toa a gente pode dizer que é medo, porque ó, nesse momento aqui, ele ainda está estático, está congelado, e a gente consegue ver aqui a arcada dentária dele à mostra e a boca se abrindo numa abertura muito mais horizontal, mais lateralizada do que verticalizada. Isso indica pra gente provavelmente que ele contraiu o músculo risórios de maneira bilateral. E isso aqui é uma microexpressão facial de medo. Novamente, tudo condiz. Primeiro surpresa, a surpresa rapidamente dá lugar a outra emoção, e nesse caso foi medo. Então, primeiro surpresa, depois medo. Até agora, tudo genuíno. Aí um ponto importante, né? O que significa ele ter a reação e escolher virar de costas, né?
dar as costas aqui para o estímulo, para onde ocorreu o atropelamento. Isso pode ser uma atitude deliberada de não visualização. É quando eu escolho não ter contato com um estímulo que me cause desconforto por qualquer motivo que seja. A gente pode simplesmente fechar os olhos, né? Tem uma coisa aqui que eu não quero ver, não vou nem olhar. Ou eu posso literalmente virar todo o meu corpo para fora, em direção oposta àquilo que eu não quero ter contato, aquele estímulo desagradável. E também o direcionamento do tronco indica o interesse, a vontade em avançar naquela direção. Então, se o acidente está acontecendo ali e eu me viro para o lado oposto, significa que eu quero fugir, pode significar que eu quero fugir, que eu quero sair daquele local, para me afastar o máximo possível daquilo, tá certo? Tanto que é o que vai acontecer agora. Versão estendida do registro. Simplesmente virou para o lado oposto e saiu andando naquela direção oposta. Pouco tempo depois a gente consegue perceber também no Bruno alguns sinais claros de agitação, que são esses sinais aqui, ó. Muito abalada, parece gritar. Ele fica ali o tempo todo com a mão no rosto, né, um gesto autopacificador, massageando o rosto, enfim. Também vale lembrar que existe uma relação entre o comportamento que a gente chama popularmente de face palm, né, mas é o comportamento associado à vergonha e culpa, né, não verbalmente dizendo, abaixar a cabeça e colocar a mão no rosto é um comportamento associado à vergonha, associado à culpa. Será que ele poderia estar sentindo culpa ou vergonha por não ter ido lá ajudar o amigo? Por de repente não estar junto com o Kaique quando ele foi atropelado? Enfim, essa movimentação corporal pode estar sim associada à vergonha, à culpa. Estar com Bruno De Luca. A gente vê também que ele remove a camiseta, o que novamente indica agitação, porque é muito comum numa crise de ansiedade, né, numa crise de pânico, você ter respostas psicofisiológicas que sejam ali super desconfortáveis, como por exemplo o calorão. Se você já teve uma crise de ansiedade, antes de falar em público, antes de alguma coisa, achou que você ia travar, você já deve ter sentido aquele calorão que dá no corpo. E esse calorão pode ocorrer sim numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, até por isso também, provavelmente porque ele tirou a camiseta. E todos esses sinais pra gente estão evidenciando uma agitação maior, no qual o corpo não consegue ficar parado, tanto que ele fica andando para um lado, para o outro, ele já não consegue mais ficar estático. Ali, ele está totalmente descontrolado, a gente vê um pico de ansiedade realmente fora do normal. Ele se desespera. Leva as mãos à cabeça. Desesperado. No canto direito da imagem, cima do local do acidente. Ele atravessa a rua e vai até o... A gente vê que ele se aproxima do local do acidente, olhando em direção à pessoa que foi acidentada, mas ele não vai até a pessoa que foi atropelada, ele vai num outro sentido. Ele vai até o carro dele. Aí então o Bruno De Luca vai até o carro, volta para a parte do fundo ali do quiosque onde eles estavam, conversa ali com alguns funcionários, né, pelo que foi falado na matéria, 2 funcionários aqui. Na imagem. E decide ali se afastar do quiosque, né, decide caminhar, sair do quiosque pela areia da praia e não pela parte da frente. Ela tenta se aproximar. Aí tem uma mulher que tá de rosa ali, que tá tentando se aproximar do Bruno De Luca. Essa mulher tava, né, essa e mais outras 2 mulheres estavam ali com o Bruno De Luca, ao que tudo indica poderiam também estar com o Kaique Brito ali. Não sei quem são elas, não sei qual é a relação delas, tanto com o Bruno De Luca quanto com o Kaique Brito, mas a gente consegue ver então que o Bruno escolhe sair pelo fundo do quiosque, pelo fundo da onde eles estavam ali, do barzinho que eles estavam fazendo um happy hour, enfim. E isso depois de ter passado perto da pessoa que foi acidentada, né, perto da vítima ali, do atropelamento. Então, provavelmente tendo tido um grande contato visual com a vítima. De Bruno, que resolve sair do quiosque pela areia da praia. Somente neste momento, De Luca vai embora. Nossa equipe encontrou as mulheres que aparecem nas imagens. Elas garantem que Bruno De Luca sabia que a vítima do atropelamento era Kaique Brito. E aqui, segundo a matéria, então, como a matéria está dizendo, essas mulheres ali, né, essa mulher de rosa, enfim, as mulheres que estavam ali com o Bruno De Luca, deram uma entrevista para a TV e garantiram que o Bruno De Luca sabia que a vítima do atropelamento era o amigo dele, o Kaique Brito. Então temos aí essa situação, né? Aparentemente ele pode ter visto que era o amigo, aparentemente ele sabia que era o amigo, mas escolhe se virar e ir embora na direção oposta. Ele não passa na frente ali do barzinho, do quiosque, onde provavelmente vai chegar o carro de polícia, vai chegar o carro do pronto-socorro, mas sim, ele sai pelo lado oposto, pela areia da praia. E após ter tido um comportamento de choque, um comportamento reativo, emocionalmente reativo, o que já não parece fazer muito sentido. Se eu vejo uma pessoa qualquer se acidentando, eu vou ter uma expressão de surpresa, claro,
vai ser chocante, provavelmente eu tenho uma expressão de medo, mas dificilmente, se eu não tiver um envolvimento emocional grande com aquela pessoa, eu não vou ficar por muito tempo em estado de choque, em estado de agitação, não vou ficar nesse estado por muito tempo, a menos, é claro, que eu conheça aquela pessoa, que eu tenha alguma relação com ela. Esse é o meu ponto aqui, tá certo? Mas então, o que a gente pode falar sobre a reação do Bruno De Luca? Bom, o que ele mencionou na declaração que ele deu sobre essa situação? Ele mencionou na declaração que estava traumatizado por ter visto acidentes, enfim, e que não se aproximou ali da pessoa acidentada, do Kaique Brito, porque ele, Bruno De Luca, estava se sentindo traumatizado. Ele também mencionou que não percebeu que a vítima do acidente era o seu amigo até o dia seguinte. Testemunhas relataram que informaram Bruno De Luca que a vítima era Kaique Brito. Como foi falado na matéria, né? Aquelas mulheres ali garantiram para a entrevistadora, enfim, para a jornalista, que elas avisaram, olha, é o teu amigo ali, teu amigo tal, porque elas falaram para o Bruno De Luca que a vítima era Kaique. Mesmo assim, Bruno não foi verificar o estado de Kaique nem prestar socorro. Vale avisar também que o caso segue sob investigação para ser apurado. Porém, em razão dessa conduta do Bruno, ele foi acusado de omitir socorro ao seu amigo. A omissão de socorro está estabelecida no artigo 135 do Código Penal e é a falha em prestar assistência à pessoa desamparada ou em grave e iminente perigo. A pena para esse crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Essa é a acusação do Bruno De Luca, não significa dizer nesse vídeo aqui que ele de fato teve essa conduta, nós não estamos afirmando isso. Para entender melhor sobre as emoções das pessoas e ser capaz de fazer uma análise como essa, você precisa ver os nossos vídeos sobre detecção das emoções. Se você quiser aprender isso mais rápido e quiser aprender mais coisas, você precisa se tornar um membro aqui do canal Metaforando. Você se torna apoiador e tem acesso a bônus exclusivos. Basta clicar agora aqui em Seja Membro, se informar sobre quais são as opções disponíveis e escolher aquela que mais se adequa a você. Torne-se membro e ajude o canal e ganhe vantagens, tá certo? Vamos continuar para o vídeo. A gente poderia olhar para a situação do Bruno De Luca, de repente, por uma outra ótica. Podemos também levar em consideração alguns motivos que poderiam ter influenciado aquela atitude do Bruno De Luca. O primeiro deles poderia ser a influência do álcool. Testemunhas disseram que os dois amigos estavam sob influência do álcool e estavam alterados por terem feito uso de álcool em excesso. E o álcool pode afetar significativamente a sua capacidade de julgamento crítico, coordenação e a capacidade de uma pessoa responder a situações de emergência, como foi justamente aquela que o Bruno De Luca estava. Além disso, o álcool também pode alterar a memória e a percepção dos eventos, o que poderia justificar o fato de Bruno não perceber que a pessoa atropelada seria Kaique. A gente também poderia levar em conta o que o próprio Bruno De Luca falou, a situação de estar traumatizado, né, de estresse pós-traumático. A reação de uma pessoa a um evento traumático pode variar muito. Algumas pessoas podem entrar em estado de choque, ficando desorientadas ou até mesmo dissociativas, o que pode inclusive afetar a capacidade deles de responder adequadamente àquela situação ou até mesmo ter lapsos de memória após o ocorrido. Mas claro que também temos a primeira interpretação da situação, que, como eu disse, consiste no fato de Bruno De Luca ter tido uma reação emocional gigantesca e não uma mera reação de surpresa, uma simples reação de surpresa, mas sim uma reação de surpresa, medo, estado de choque, estado de congelamento, dele ter passado perto do corpo ali da vítima do Kaique Brito. E claro que em uma situação de choque, de medo, os nossos olhos vão procurar o principal estímulo daquele momento, e o principal estímulo quando tem um atropelamento é olhar para a pessoa que foi atropelada. Se você já passou na estrada, na pista, na rua, por alguma situação que teve uma batida de carro, um atropelamento, você vai primeiramente olhar para aquela pessoa. Você vai olhar para o carro amassado, você não vai ficar olhando em volta. Todos os carros estão passando do lado de um atropelamento, do lado de um acidente na pista, você vai ficar olhando para o céu. Isso praticamente nunca ocorre. Os nossos olhos vão diretamente para aquele estímulo de maior atenção naquela situação. Então também não parece fazer muito sentido lógico dizer que, numa situação daquela, naquele contexto, os olhos do Bruno De Luca não seriam atraídos para a imagem do amigo ali no chão. Não parece fazer muito sentido. E claro que vale a pena também um comentário. Entre o Kaique Brito ser atropelado e o Bruno De Luca escolher sair ali pela parte dos fundos, existe um tempozinho, não foi uma reação de primeiro momento. Ele não olha, assusta, vira e corre em direção ao fundo do restaurante. Dá tempo dele vir para cá, andar para lá, falar com as mulheres ali que estavam perto dele, aquelas 3 mulheres, vai até a ponta, vai no carro dele, pega alguma coisa, volta, dá a volta, vai para a parte de trás do quiosque, conversa com as pessoas e depois é uma série de condutas muito grande que pode dificultar para a gente acreditar na possibilidade da pessoa ter tido uma reação espontânea. Olha, eu assustei, me traumatizei e fugi. Poxa, mas você teve toda uma série de diligências, você foi para lá, foi para cá, conversou, voltou, abriu a porta do carro, fechou, passou na frente do acidente 1, 2 vezes, voltou, conversou com uma galera, foi para cá, foi para lá e escolheu sair pelo fundo. É uma série de diligências que parece indicar para a gente uma certa noção de consciência, de responsabilidade ali. Agora, mesmo falando sobre essa série de coisas que eu falei, isso não explica o motivo do porquê ele fez o que fez. Porque, como eu sempre falo, não dá para detectar motivo, né? Saber o que a pessoa pensou por meio da linguagem corporal.
Isso não existe. E claro que pra gente, quem quiser tirar uma situação, quem quiser olhar a situação por essa ótica, fica aí o cuidado de escolher melhor as suas amizades. Num livro que conta a história do Inklings, né, o grupo literário, o grupo de leitura mais famoso ali do Reino Unido, que contava com participantes como, por exemplo, o C.S. Lewis e o Tolkien, né, dentre outros aí também, que eram bem reconhecidos na época. Nesse livro fala-se muito sobre o dom da amizade, né? A gente acaba valorizando muito outros tipos de dom, né? O amor que a gente sente pela pessoa que a gente casou, o amor pelos nossos filhos, que de fato a gente precisa sentir esse tipo de amor. Mas o dom da amizade, você ter o amor pelos seus amigos, escolher amigos que também te amam, que também se preocupem com você, é de fato algo muito importante a ser levado em conta. Então, para quem quiser olhar a situação por essa ótica, reflita. Que tipo de amigo você tem? São amigos que te puxam para cima, que te levam para algo para melhor, que vão te motivar a estudar, que vão falar para você trabalhar, para você fazer isso, para você evoluir? Ou amigos que vão te puxar para bebedeira, uma noite saindo com várias mulheres, enchendo a cara, se arriscando, se colocando em risco, dirigindo bêbado? Quais são os amigos que você tem? E provavelmente, com base nesses amigos, você vai saber o resultado do que vai dar, em que vai resultar essa amizade. E eu não falo nem em questão material, é um amigo que vai fazer eu trabalhar e ganhar dinheiro, não é isso. Mas é simplesmente o fato de você cultivar amizades que sejam virtuosas, que vão te indicar para uma virtude. Caso contrário, se você cultivar amizades que foquem apenas no hedonismo, na bebedeira, na droga alucinada, frenética, na libertinagem frenética, cedo ou tarde você pode acabar caindo numa situação ruim. Você pode acabar estando numa situação com uma pessoa que ela não é virtuosa, ela tá ali com você só pelo prazer, só pela bebida, só pela droga e não pra te ajudar. Talvez quando você precisar da ajuda, é justamente o que aquela sua amizade não vai ter pra te oferecer. Então vale a pena tomar cuidado e ficar atento aí, tá certo? Bom, pessoal, lembrando que essa é a minha interpretação da situação. Eu quero que você comente aqui então o que você achou, se você concorda comigo, discorda, deixa aqui nos comentários, tá certo? Lembre-se também de curtir e compartilhar esse vídeo que você me ajuda bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um abraço, vou ficando por aqui, até mais!